Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Muito bom dia! Com essas palavras do Salmo 23, nós começamos mais um dia, tendo a certeza que temos um Supremo Pastor que supre as nossas necessidades. Ele nos pastoreia, nos acompanha, está ao nosso lado em todo e qualquer momento. Quando passamos por momentos difíceis de nossa vida, nós sabemos a quem recorrer. É um amigo infalível, jamais perdeu uma batalha. É por isso que a cada manhã, logo nas primeiras horas, nossa primeira responsabilidade é com Ele. É nesse momento que nós abrimos o nosso coração, nós cantamos, nós abrimos a Sua palavra, somos fortalecidos pela mesma e através da oração nós expressamos para Ele tudo aquilo que nós trazemos no nosso coração. Por isso que nessa manhã deixo com você também uma parte da palavra de Deus do livro de Salmo, capítulo 119, verso 9, onde o salmista diz o seguinte: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? E ele mesmo responde, observando, segundo a sua palavra, Salmo 119, o verso 9. Cada um de nós podemos guardar puro o nosso caminho vivendo uma vida de obediência a Deus. Não é uma vida legalista, mas é um relacionamento de amor. Amamos, obedecemos porque nós amamos o nosso Senhor. Portanto, como resultado de viver uma vida em amor ao nosso Deus, somos abençoados, mantemos puro o nosso caminho. A cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor e aqui deixamos as impressões com respeito ao capítulo estudado. Por isso que nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de 1 Crônicas, capítulo 27, verso 1. São esses os filhos de Israel segundo o seu número, o chefe das famílias, os capitães de milhares e de centenas com seus oficiais, que serviam ao rei em todos os negócios dos turnos que entravam e saíam de mês em mês durante o ano, cada turno de 24.000. Israel era uma nação religiosa, Israel era uma nação guiada por Deus, mas Deus permitia que os seus filhos, o seu povo, tivesse soldados, homens que pudessem sair à frente no campo de batalha para defender o povo do Senhor. Na verdade, cada batalha era travada em nome de Deus. Era Deus o comandante do seu exército, era Ele que concedia a vitória ao seu povo. Mas cada homem, cada soldado deveria se preparar, deveria estar com a sua espada na mão, o seu escudo apto para lutar contra o adversário, mas as suas vitórias deveriam vir das mãos do Senhor. O rei Davi, como representante do povo de Deus, ele tinha a responsabilidade nas mãos de organizar esses soldados. Ele deveria treiná-los, ele deveria ensiná-los, ele deveria deixá-los prontos para que no momento certo, no momento da guerra, no momento da batalha, esses soldados saíssem para lutar e defender o povo do Senhor. A cada mês do ano havia 24.000 soldados prontos, preparados para que pudessem lutar e defender o povo do Senhor. Nenhum mês do ano se repetia um soldado. Como existiam 12 tribos, de cada tribo deveria se separar 24.000 soldados, 24.000 homens, hábeis, preparados, aptos para lutar, pronto para defender as outras tribos, os seus outros irmãos. A fim de ajudar o rei Davi na administração desses soldados, das tribos, para trazer para ele as informações, as necessidades. E era a forma pela qual Davi tinha condições de se manter presente diante dessas tribos, dos seus soldados, ele colocava como sendo príncipes. Eles eram os seus representantes. Eram homens que estavam em pleno contato com Davi, mas ao mesmo tempo eles voltavam para suas tribos e levavam as informações, as orientações do rei com respeito a como é que eles deveriam proceder. Após 40 anos conduzindo o povo do Senhor, reinando, representando a Deus assentado no trono, Davi, nesse período, acumula muita riqueza. Mas Davi tinha homens que trabalhavam ao seu lado, homens leais, homens fiéis, eram os seus valentes. Se fosse necessário, muitos desses homens dariam a sua própria vida em nome do rei. Para se construir uma liderança sólida como essa, não se consegue construir da noite para o dia. É necessário ter virtude, qualidade pessoal, dependência de Deus, busca do poder de Deus diário na sua vida, para que consiga influenciar esses homens a viver no tamanho compromisso que esses homens viveram.
para com a sua coroa. Como nós podemos ler no versículo 1 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, as divisões que se davam de uma forma militar e civil dentre o povo do Senhor, cada tribo mensalmente eles estavam em alertas. Se houvesse um ataque, a tribo que estava em alerta era ela responsável, primeiramente, sair para defender o povo do Senhor. Depois, então, todas as outras 11 tribos se levantariam, se reuniriam para lutar, para defender o povo do Senhor. Com esse tipo de rodízio, as outras tribos tinham condições de treinar soldados inexperientes, jovens que estavam sendo alistados ao exército, facilmente teria tempo para treinar, e no momento em que chegasse a oportunidade de estar em ação, eles estariam habilitados para usar a sua espada, os seus escudos e defender a sua pátria. Os capitães que são mencionados nesse capítulo, 7 são da tribo de Judá, 2 da tribo de Benjamim, 2 da tribo de Efraim e 1 da tribo de Levi. A maioria dos comandantes que Davi tinha no seu reinado foram homens que, quando ele estava fugindo de Saul, se voltaram para ele, se tornaram leais a Davi. Portanto, esses homens, no futuro, quando Davi se assenta no trono, coloca sob a sua cabeça a coroa real, são esses homens que se tornam os seus comandantes. Segundo nós lemos o livro de 2 Samuel, capítulo 23, o verso 8, Jazobeão era o principal capitão do exército do rei Davi. Ele teve nas mãos a responsabilidade de se tornar um dos líderes mais influentes. A ele foi concedido a honra de comandar a primeira tropa do exército do povo do Senhor. Os versículos 23 e os versículos 24 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã se referem ao recenseamento que o rei Davi levantou entre o povo do Senhor. Embora Joabe estivesse dito ao rei Davi que não fizesse, mas ele insistiu em fazê-lo. Portanto, o cronista, em apenas 2 versículos, sucintamente, ele menciona o triste fato do rei Davi ter levantado o censo entre o povo do Senhor sem nenhum sucesso, punido por Deus. E como resultado da graça e misericórdia de Deus, Deus baniu o morticínio que estava acontecendo entre os israelitas. Os soldados que eram alistados no exército do rei Davi, eles eram alistados a partir dos 20 anos de idade. Antes disso, eles não tinham permissão para ir ao campo de batalha, deveriam permanecer em Israel. Somente depois que completasse 20 anos é que teria autorização para ser inserido nas fileiras do exército, para que pudesse defender a sua pátria. Após 40 anos governando o povo de Deus, tendo que enfrentar o inimigo diversas vezes, Deus lhe concedeu muitas vitórias, Deus lhe concedeu muitas bênçãos sobre a sua vida. Davi tinha acumulado muita riqueza. Ele precisava de homens que fossem da sua confiança para conseguir administrar e cuidar de tudo aquilo que ele tinha conquistado no campo de batalha com muito esforço. Naquele período, as grandes cidades tinham 3 áreas principais de acúmulo de riqueza. A primeira delas é através da realeza, a segunda, através do templo, e a terceira era conquistado através do labor pessoal, particular. No período em que o rei Davi se torna rei de Israel, não é conhecido em nenhum momento sendo cobrado imposto dos seus súditos. Toda a riqueza que foi conquistada nesse período foi através de investidas militares e através de reinos que acabaram pagando altos impostos para a nação de Israel. 1 Crônicas, capítulo 27, o versículo 25, a Bíblia diz o seguinte: Asmavete, filho de Adiel, estava sobre os tesouros do rei, sobre o que este possuía nos campos, nas cidades, nas aldeias, nos castelos. Jonatas, filho de Uzias. O solo da Palestina era muito favorável para o plantio da uva. Portanto, nesse período, Davi possuía muitas terras. E nas suas terras ele plantava os seus vinhais. E ele possuía homens preparados, hábeis para que pudesse cultivar e guardar toda a uva que era colhida da sua plantação, e todo o suco de uva que era colhido da sua plantação de uva era guardado em adegas em lugares devidamente preparados. Davi também possuía plantações de oliveira. O azeite feito daquelas oliveiras do Oriente era de grande valor, era utilizado para comercializar, era utilizado para iluminar a casa, era utilizado para cozinhar e para outros benefícios. Portanto, era de grande valor cultivar a oliveira. Da mesma forma como Davi cultivava a oliveira e os seus vinhais, ele também cultivava as figueiras.
e era também de grande utilidade naquele período. A grande maioria da sua plantação estava na região de Judá e junto ao rio Jordão. 1 Crônicas, capítulo 27, o verso 30, a Bíblia diz o seguinte: sobre os camelos, Obil, o ismaelita, sobre as jumentas, Gedias, o meronita. Davi também tinha homens hábeis para que pudesse cuidar dos seus camelos. Os homens que mais tinham experiência em cuidar de camelos eram os ismaelitas. Era uma classe especial que tinha uma habilidade de cuidar de camelos. Portanto, Davi responsabilizou esses homens para que cuidassem pessoalmente dos seus camelos. O camelo era útil para transportar pessoas, o camelo era útil para transportar mercadoria. Numa região desértica, o camelo era de grande utilidade para toda uma nação. O rei Davi tinha homens da sua mais alta confiança que eram tutores dos seus próprios filhos. Aquimoni é um dos homens que cuidava pessoalmente dos filhos do rei Davi. Ele tinha nas mãos a responsabilidade de auxiliá-los, protegê-los, ensiná-los a ciência da vida. Como sendo príncipes filhos do rei Davi, deveriam ter nas mãos a habilidade para se defender e, no futuro, conduzir o povo do Senhor. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 27 do livro de 1 Crônicas, eu e você nós precisamos chegar à seguinte conclusão. Para estabelecer um reino da forma como o rei Davi estabeleceu nos seus dias, depois de um período de 40 anos, não se consegue fazer isso da noite para o dia. É necessário muito tempo, como mesmo já falamos, foi num período de 40 anos. Muitas lutas, muitas dificuldades, muita renúncia do eu, muito joelho no chão, muito conselho vindo do alto para que ele pudesse ter sabedoria, forças, resiliência, para que conseguisse de fato unir, fortalecer, estabelecer o seu trono. Davi, como base do seu reino, ele tinha o seu Deus. A palavra do Senhor era soberana, mas Davi também construiu relacionamentos sólidos, homens da mais alta confiança de Davi. Portanto, nos dias em que nós vivemos, se nós sonhamos também em construir algo sólido para o Senhor, nós precisamos usar nos nossos dias a mesma estrutura que o rei Davi utilizou. A palavra de Deus, Deus deve ser soberano sobre a nossa vida e nós precisamos de homens que também renunciem à sua vontade para seguir a vontade do Senhor, amigos da nossa confiança, para que possamos construir uma base sólida, para que possamos avançar. Acredito que cada um de nós, nos dias em que nós estamos vivendo, se lideramos o povo de Deus ou não, nós precisamos dessa base para que tenhamos força para avançarmos até o final. Davi precisava de um exército para defender a sua coroa, defender o seu reino. Hoje Deus precisa de homens e mulheres para que possam proclamar as 3 mensagens angélicas, falar ao mundo que muito em breve Jesus Cristo vai voltar aqui a essa terra para buscar todos aqueles que estiverem prontos. Hoje, eu e você, nós somos chamados a sermos os valentes do Senhor, homens que abdiquem da nossa própria vontade para seguir a vontade do Senhor. Por isso que a cada manhã, eu e você, nós precisamos renovar o nosso compromisso de pertencermos às fileiras do Rei Emanuel. Com a palavra de Deus nas mãos, com Jesus no coração, nós precisamos avançar a cada dia. Nós não podemos temer as adversidades que vivemos nos dias em que nós estamos vivendo. Por mais difícil, por mais escuro que possa se tornar o tempo, mas nós precisamos marchar confiando, tendo a certeza que com a ordem do nosso comandante, nós iremos avançar. O mar irá se abrir e pelo poder de Deus nós iremos prevalecer. Querido Pai, nas Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, nós abrimos o nosso coração, nós queremos a cada dia pertencer ao Senhor. Fica conosco no decorrer desse dia, é o nosso pedido e a nossa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.